Eu tive uma infância maravilhosa e a arte foi uma coisa que sempre rondou muito a minha família, porque a minha mãe era sócia do cinema de arte e meus pais adoravam cinema e a gente era, no final de semana, não era época de internet, essas coisas, né, rede social, então era no cinema. Eu sou professora aposentada e trabalhei como educadora social, que foi justamente o momento em que eu trabalhei a arte, porque eu também sou musicista. Sou neta também de músico, né? E aí a arte, essa coisa da música sempre foi uma coisa que foi muito presente na minha vida desde criança. Um dos primeiros filmes que eu assisti, né, na minha infância foi A Noviça Rebelde, e me marcou por quê? Porque tinha justamente a questão da arte. A atriz principal tocava justamente o violão para as crianças. Então foi uma coisa que me chamou muito a atenção na Noviça Rebelde. De todo o contexto mesmo, né? Meu pai era militar, e na época o filme falava sobre essa coisa, né? Onde eu estava, na casa dos meus pais, e eu estudava, normal, como toda criança, e eu senti uma alegria muito grande, porque era como se eu estivesse vivendo a minha própria vida, entendeu? Porque elas eram pessoas muito alegres, e a música estava presente, a arte estava presente. Porque eu me lembro da família, né? Porque era uma época linda, eu tive uma infância maravilhosa, uma infância que nessa época não tinha essa coisa da rede social, da internet, nada disso. Era uma infância em que a gente convivia de fato com os pais, e como a arte era uma coisa muito, na minha família, muito presente. Meu avô, na casa do meu avô, ele recebia músicos, poetas, eu fui criada nesse clima. Então, a gente, é uma época que marcou muito. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu entrei no cinema, acompanhada dos meus pais. Eu não sou uma pessoa saudosista. Eu sou uma pessoa que ando para frente, mas eu não digo, ai, que saudade da minha infância. Não. Apesar de ter sido linda, entendeu? O que me marca naquela época é a época da música, que eu, na época que eu assisti o filme, eu ainda não tocava nenhum instrumento. Hoje eu toco 2. Mas a música e aquela coisa da guerra, aquela coisa, né? Porque meu pai foi uma pessoa que ex-combatente, era militar da Marinha, então isso me lembra, mas me lembra com felicidade, não com nostalgia nem nada. O filme fala sobre um personagem que tem um monte de filhos, coisa que hoje em dia não se tem mais, né? As famílias hoje não querem mais aquele monte de filho e é quase nenhum mesmo, vamos dizer assim. Então isso muda a minha visão, porque na minha visão naquela época era da família grande, apesar de eu ser de uma família de 4 filhos, mas era de 4 para frente, né? Então mudaria. E a coisa da guerra em si, que era uma coisa que realmente não deve mais existir. A regra desse filme até hoje é da própria atriz entrando na casa do viúvo com o violão, porque é como eu falo, me ligou a arte naquele momento. Eu tenho essa sensação de que foi dali que eu resolvi, que foi o primeiro instrumento que eu toquei, foi justamente o violão, e foi depois desse filme que eu resolvi que eu ia tocar. Me levou, me incentivou, vamos dizer assim. Não é nem que me levou porque eu já tinha a coisa da arte, mas eu me liguei e tanto é que o violão é um instrumento que até hoje eu, né? Maria Vitória, tenho 22 anos. A minha infância, eu acho que de certa forma foi tranquila, assim, foi com meus pais casados ainda, a gente morava no Rio Grande do Sul. Eu sempre fui uma criança que gostava muito de jogar bola ou qualquer atividade física, ou ir no cinema, sempre gostei muito. Nos finais de semana, quando eu ia com a minha família pro shopping, o lugar principal que eu queria ir depois do almoço era o cinema. Inclusive era uma briga com os meus irmãos, porque ninguém queria ir, mas eu era mimadinha, então a gente sempre ia. Tive contato até mesmo na TV, de ficar assistindo desenho, sempre gostei muito. Ou da minha irmã mais velha sempre levar a gente pra assistir um filme que lançasse, tipo High School Musical, essas coisas assim. Sempre gostei bastante de assistir. Óbvio, os Skills 2. Ele, não sei, ele me traz uma sensação de conforto, justamente porque eu lembro da minha irmã mais velha levando a gente pra assistir. E as musiquinhas me pegaram muito na época, principalmente o final, quando tá todo mundo junto e cantando, dançando. Isso pra mim ficou muito marcado, tanto que até hoje é o meu filme favorito. Eu acho que eu tinha uns 8 anos, morava no Rio Grande do Sul, meus pais eram casados ainda.
Me traz lembrança dos meus pais casados, na verdade, de quando a minha irmã mais velha não tinha se mudado pro Rio ainda morava todos os irmãos juntos. E a gente tinha esse costume, os finais de semana, de sair todo mundo junto pra passear em família. Conforto e saudade, principalmente. Até hoje, às vezes, vou almoçar, vou jantar, alguma coisa assim, não tenho que assistir Alvin e os Esquilos 2 na certa, porque me traz aquela sensação de casa mesmo, sabe? Como se eu já conhecesse isso, já tivesse visto isso. E o mais engraçado é que todas as vezes que eu assisto é a mesma sensação sempre. Eu assisto ele praticamente toda semana. Não muda muita coisa, porque parece que, na verdade, a Vitória criança desperta em mim novamente. É muito difícil, com esse filme, eu trocar a percepção infantil pela adulta, porque parece que eu desassocio um pouquinho dessa Vitória de 22 anos e fico com a Vitória criança, sabe? Pra ter esse momento mesmo.